Fala galera do canal Elite Oculta, quem não me conhece, eu sou o Fael Portinari. E antes de começar o vídeo, eu quero falar de uma novidade aqui rapidinho para vocês. Agora galera, eu estou com um canal de Free Fire. Este canal aqui ó, Faelzinho do Free Fire. Então você ainda que não é inscrito, corra lá e se inscreva. Que vai estar tendo vídeo toda semana, o link está aqui na descrição do vídeo. Então não se esqueçam de se inscreverem e clicar o sininho das notificações. Então galera, faça como a Lilith, ela já se inscreveu no canal e não perde um vídeo, não é Lilith? Eu não perco um vídeo. Então vão lá, corra, se inscrevam. Agora, vamos para o vídeo. Olá, me chamo Clóvis e hoje resido em Biguaçu, no estado de Santa Catarina. O relato a seguir ocorreu na década de 1980 e nesta época eu morava em Itajaí, uma cidade litorânea no norte de Santa Catarina. Bem, eu sempre tirei o meu sustento do mar. Fui pescador, marinheiro e trabalhei em escuna para turistas. Enfim, o mar tem uma ligação forte com o meu modo de viver até os dias atuais. Na década de 1980, mais precisamente em 1983, eu trabalhava como pescador artesanal e tecia redes de arrasto. Uma rede de pesca utilizada na pesca da tainha e tarefas entre outras atividades. E todos os anos havia a temporada de pesca da tainha. E nós pescadores ficávamos 3 meses de vigília na praia, dia e noite à espera dos cardumes de tainha para poder capturá-las. A pesca artesanal é composta pelo olheiro, responsável por ficar atento a qualquer sinal de cardume se aproximando e alertar os pescadores. O resto do pessoal ficava na área próxima a um pequeno barco a remo. E assim, após o olheiro informar onde o cardume está, os pescadores saíam com o barco para cercar os peixes, enquanto os outros ficavam na área puxando a rede com os peixes para fora do mar. Ficávamos durante o dia empenhados no trabalho e à noite contávamos histórias em volta da fogueira. E certa noite, enquanto estávamos contando relatos e histórias de terror, algo estranho começou a acontecer. Bem, era por volta de 1h da madrugada, quando ouvimos um rosnado alto vindo da mata próximo de um dos cantos da praia. Estávamos a cerca de 350 metros de distância do canto onde o rugido parecia estar vindo. Então, pegamos o nosso rádio, o walkie-talkie, e perguntamos ao César, o olheiro, se estava tudo bem com ele, pois naquele canto havia uma elevação próxima da mata, e o César gostava de ficar por lá, por ser mais fácil de observar o mar. E mesmo durante a noite, sempre havia olheiro caso o cardume aparecesse à noite.
César não respondeu ao chamado no rádio. E logo em seguida, escutamos novamente o rosnado, juntamente com o grito de César pedindo por socorro. Pegamos lanternas e tochas, indo em direção ao local onde o César deveria estar. Porém, ao chegarmos no local, não havia ninguém. Apenas um rastro de sangue levando até a entrada da mata. Então, ficamos a noite toda à procura do César. Chamamos a polícia, porém não o encontramos. Na manhã seguinte, um policial apareceu na praia e informou ter encontrado César próximo ao topo do morro na mata. Então, o policial nos mostrou algumas fotos de César. Ele estava completamente dilacerado. A parte do maxilar até a garganta havia sido arrancada. E também estava sem a metade de um braço. O seu abdômen aberto e muito sangue ao redor do corpo. E depois deste ocorrido, eu decidi não trabalhar mais naquele lugar. E ao término da temporada, eu iria procurar algo no porto. Bem, nos dias seguintes à morte de César, evitávamos tocar no assunto. E falávamos da pessoa boa que ele era, mas não do ocorrido. Ao chegar em casa certo dia, eu me sentei no gramado em frente à minha casa para descansar um pouco. Escutei o meu pai conversando com os nossos vizinhos. Inicialmente, eu nem dei bola para a conversa deles, mas voltei a minha atenção quando eles começaram a falar em um tom mais baixo a respeito da morte de César. O nosso vizinho, o Sr. Romanoli, disse ter visto um rapaz entrar na mata outra noite. Ele falou para os outros pescadores a respeito, mas ninguém deu muita importância. Então, o Sr. Romanoli disse ao seu filho Júlio e ao seu sobrinho Carlos para irem escondido atrás daquele rapaz, subirem em uma árvore e observar, e não serem vistos por ninguém. Mas antes, o Sr. Romanoli deu uma arma para cada um. Após pegarem as armas, Júlio e Carlos foram atrás do rapaz misterioso. Alcançaram ele e então subiram no alto de uma árvore e ficaram observando. O Júlio falou baixinho para o Carlos: "Olha lá, Carlos, ele se algemou em volta do tronco de uma árvore." E o Carlos respondeu: "Me passa aí o binóculo para mim ver." Eu sei quem é. É o Facundo, o rapaz uruguaio que chegou há pouco tempo aqui na cidade. Ele vive em uma barraca pra lá e pra cá, e toda noite ele some." O Sr. Romanoli continuou dizendo ao meu pai: "Eles me disseram ter visto o Facundo se algemar na árvore, e depois se transformou em uma fera, um lobisomem. E eles só não foram pegos porque aquela fera estava algemada. Pois assim que se transformou, a fera olhou diretamente na direção do Julinho e do Carlinhos. Eles saíram correndo da mata e vieram me contar." O meu pai, no mesmo instante, ligou a história contada pelo Sr. Romanoli ao ocorrido com César. Então, quando me notaram lá sentado no gramado, o nosso vizinho bateu de leve no ombro do meu pai, apontando para mim, como quem quisesse alertar para mudar de assunto. Eu levantei, os cumprimentei enquanto entrava em casa. Bem, eu não acreditava nessas coisas de lobisomem, mas o pessoal na praia só falava sobre isso. Alguns dos pescadores
estavam combinando de encontrar o Facundo para dar uma lição nele. Porém, outro pescador gritou: "Não vamos bater em ninguém. Vamos encontrar esse Facundo e pôr ele em alguma embarcação de pesca industrial. E quando ele se der conta, já estará em alto mar, bem longe de nossa cidade." Os outros pescadores em volta começaram a aplaudir e gritar apoiando a ideia. Eu estava afastado, apenas pensando na besteira tramada por aqueles pescadores. Na minha opinião, o César havia sido devorado por uma onça, ou até mesmo duas, quando foi pego desprevenido durante um cochilo na hora da vigia. No dia seguinte, terminou a temporada de pesca da tainha, e eu fui falar com o Rogério, capitão de uma embarcação, e já havíamos acertado que eu iria com ele para o alto mar no término da temporada da pesca artesanal. Acordei cedo no dia seguinte e sozinho tomei o meu café. Então fui em direção ao porto. Naquele momento eu já havia me despedido da minha família. Falei para os meus pais: "Quando eu conseguir, eu mando notícias. Eu amo vocês, não se preocupem." Então, ao chegar no porto, escutei o capitão Rogério gritando ao longe: "Bom dia, Gromete. Só estávamos esperando por você para irmos." Acelerei o meu passo e pulei a bordo da embarcação. O barco era composto por cozinha, um quarto onde ficavam todos da tripulação, exceto o capitão, e uma área para armazenamento dos peixes, e outra área para guardar os combustíveis e materiais para pesca. Na parte de cima, no convés, havia apenas a cabine do capitão. Era uma embarcação de porte médio, e a tripulação era formada por 6 pessoas, contando comigo. Ao sairmos, o capitão me apresentou para toda a tripulação, e em seguida me encheu de tarefas. Primeiro, descarregar as malas, e depois limpar o compartimento onde seriam armazenados peixes, verificar o combustível e, por fim, limpar toda a embarcação. Bem, eu fui fazendo tudo na ordem, mas pensei melhor e decidi deixar para verificar o combustível por último. Então, assim, eu limpava todo o barco e verificava o combustível, já limpando o compartimento. O capitão gostou da ideia e da minha atitude e proatividade. Me elogiou, me chamando para o jantar. Eu respondi que iria finalizar lá na sala de máquinas antes, pois estava quase terminando. Bem, era por volta de 8:30 da noite, quando eu estava terminando as minhas tarefas diárias. Então, me dirigi até o latrão de combustível, e ao abri-lo, eu me assustei e saí correndo e gritando pelo capitão. E chegando até a cabine no convés, ele foi logo dizendo para eu me acalmar e contar o que estava acontecendo. Respirei fundo e falei: "Tem um corpo dentro do tonel de combustível." E quando abrimos o tonel e retiramos o corpo, pensávamos se tratar de uma pessoa morta. Deixamos no chão e viramos o rosto do homem supostamente morto. E logo reconheci que era o Facundo, completamente nu. Um dos tripulantes
um dos tripulantes disse: isso só pode ser coisa do pessoal do barracão de pesca. Subimos todos para o convés e ficamos pensando o que faríamos. A noite estava linda. A lua cheia refletia no mar calmo e escuro. Comecei a lembrar das fotos de César, dilacerado e todo ensanguentado, e não consegui me conter e corri para a parte traseira do barco para vomitar. Ao me verem, os outros tripulantes riram e logo voltaram a falar do ocorrido. Foram todos para dentro da cabine do capitão e eu continuei vomitando. E de repente, escutei um rosnado. O mesmo que havia escutado quando César foi atacado, seguido de um uivo amedrontador. Uma fera saiu do interior da embarcação e não deu tempo nem de reagir. Ela se dirigiu até a cabine e começou a forçar a entrada. E como as armas estavam na parte de baixo do navio, o capitão trancou a porta da cabine e gritou: "Gromete, pula no mar!" Eu, apavorado, cortei as amarras do bote salva-vida e pulei no mar. Abri o bote, coloquei o colete e fui remando com as mãos para longe da embarcação. E foi só então que eu pude ver o que viria a seguir. A fera era enorme, meio curvada, e dava a impressão dos seus joelhos serem quebrados. A sua pele parecia prateada com falhas ao longo do corpo. E quando aquele monstro quebrou a porta da cabine, foi uma cena de horror. Eu só via pedaços de pessoas voarem para todos os lados. Os vidros da cabine ficaram completamente cobertos por sangue. Então, eu vejo o capitão saindo da cabine sem um dos seus braços, tentando alcançar a borda do navio para tentar pular. A fera, que já havia matado todos os outros tripulantes, ao avistá-lo tentando escapar, o puxou pelo pé. Rogério, sem pensar duas vezes, puxou o arpão que estava na lateral e fincou na boca da fera de tal forma que a atravessou e saiu do outro lado do que poderíamos chamar de bochechas. O monstro urrou de dor e desferiu um golpe fatal no capitão, fazendo-o cair já morto no mar. Aquele lobisomem já estava voltando a ter as feições de Facundo novamente. Cambaleando, ele olhou ao redor e soltou um grito meio fera e meio humano. E como se chorando, ele se jogou ao mar. E embora eu estivesse perto da costa, os movimentos da corrente marítima faziam com que eu me afastasse sempre que chegasse perto da areia. E por isso eu fui encontrado à deriva somente 2 dias depois do ocorrido. E depois disso, eu me mudei para o mais próximo da capital e contei o acontecido somente para os meus pais. Vi no noticiário que a embarcação foi encontrada próximo à costa do Rio Grande do Sul, sem sobreviventes, e havia apenas parte de corpos. Hoje eu tenho a minha peixaria e não preciso mais pescar. Cuido apenas das questões burocráticas e raramente falo deste relato. E por conta disso eu resolvi escrever, para não precisar nunca mais dizer uma só palavra a respeito. Eu já refleti muito sobre
E acredito que Facundo tinha consciência de sua condição e não desejava ferir ninguém. E por isso se algemava em árvores antes de pular ao mar. E quando gritou e se lamentou no navio, foi por ver que todos estavam destroçados. Bem, talvez ele fosse vítima de alguma maldição, eu não sei. Só sei que tive sorte em conseguir escapar. Porém, eu vou ter que conviver com essas lembranças terríveis para o resto de minha vida. Boa noite.